Bom, então boa tarde. Vamos começar então o nosso encontro de hoje, aprendendo o que é bom, e pedir a Silvana para começar com uma oração para a gente. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Vamos orar. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos todas aqui, ó Pai. O Senhor tem dado mais um dia de vida a todas nós, tem nos dado saúde e a sua misericórdia, ó Pai, tem nos alcançado de tanto amor, ó Pai, que o Senhor tem por nós. Em especial, eu queria te pedir as bênçãos para o dia de hoje, a nossa irmã Fifa, que já é uma bênção na nossa vida, né? A todas aqui também, que possamos aprender com ela, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a cada dia mais compreender o seu amor, de tudo que o Senhor tem feito na vida dela, e o exemplo de fé, e de amor, e de sabedoria que essa irmã, o que ela vai nos passar hoje, já tem passado nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Bom, obrigada. É uma alegria, né, ter tantas irmãs aqui, nem não sabia quantas viriam, mas glória a Deus pela vida de cada uma. Esse é um encontro realizado por mim, pelo Benditas do Pai, e nós vamos ter outros encontros aqui, todas convidadas aí a participar ao longo do ano. O que eu queria deixar claro aqui é o porquê desse encontro, né? Qual que é o objetivo desse encontro? Em Tito 2, de 3 a 5, vai falar das mulheres idosas. Queria pedir uma irmã para ler para nós, Tito, capítulo 2, versículos de 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu procedimento, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens e recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Bom, então o objetivo desse encontro é aprender o que é bom com as pessoas mais velhas, né? Com as pessoas mais experientes. E o outro objetivo é o que está em Romanos: pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então, a gente deve honrar as pessoas, e essa é uma maneira, né? Pessoas que servem ao nosso Deus há tantos anos e são exemplo de fidelidade a Deus. Então, esse é um dos objetivos desse encontro. Mas, podemos pensar que as pessoas podem nos impressionar. Às vezes alguém vem aqui, né, Cibele, por exemplo, vem aqui dar aula, ela impressiona pela capacidade dela de dar aula. Às vezes as pessoas podem nos inspirar, mas as pessoas podem nos influenciar também, né? E a dona Fifa, ela nos impressiona, nos inspira e nos influencia. Então, nosso objetivo é esse, é aprender com essas irmãs tudo isso, né, que pode ser aprendido, não com uma aula, mas com uma vida, né? Uma conversa que você tem com a dona Fifa, você já está aprendendo, né? Então, não precisa ser professora para ensinar, basta apenas conversar aprendendo. Então, o objetivo aqui é aprender o que é bom com a experiência da irmã. Então, não é preciso ser perfeito para inspirar os outros. Inspire os outros pela maneira como você lida com suas imperfeições. Então, esse é o objetivo desse encontro. Mas toda a glória deve ser dada a Deus. Apocalipse 5:13 diz: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Então, a glória aqui não é para mim, não é para dona Fifa. A glória é para Deus, né? Porque todos nós somos oleiros, somos barro na mão do oleiro. Então, dona Fifa, ela é barro, assim como eu, assim como a Meire, e todas aqui estamos para glorificar o nosso Deus. Dona Fifa é aquela pessoa que dá vontade de colocar num pote, né? Então, as mulheres que passaram por nós são mulheres que dá vontade de guardar
e de deixar bem perto da gente, né? Mulher aí, ó, Efigênia das Dores Ferreira de Melo. Segunda doença, parece. Então, nós vamos falar um pouco da história dela, mas não vamos focar nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis da vida dela. Então, Dona Fifa, seu Antônio Melo, casados há 61 anos, né? É uma vida aí de relacionamento conjugal. Tá uma incógnita esse negócio aí. Tem gente que fala que é 61, 63, o que importa é que é mais de 60. Aí aqui eu coloquei algumas características, né, virtudes da Dona Fifa. Ela é uma mulher guerreira, isso aí não preciso nem falar. É uma mulher corajosa, sábia, digna, corajosa, esposa, submissa e respeitosa, fiel aos mandamentos do Senhor, elegante e vaidosa. E isso a gente sempre vê, a Dona Fifa, né? Sempre com o cabelinho arrumado, sempre com uma roupinha bonita, enfim. E aí eu queria que a Dona Fifa falasse se ela sempre foi assim, desde criança, ou ela foi melhorando com o tempo. Eu sempre fui vaidosa. Sempre gostei do meu batom e, claro que, porque a gente, toda mulher gosta, né? Aí eu sempre fui assim. Agora, tanto a gente tem que usar a maquiagem, mas para o bem, né? Porque para a gente levantar a autoestima, fica feliz de estar bem arrumada, e aí eu faço isso porque eu gosto de fazer. E nunca meu marido proibiu. Então nós vivemos assim, tudo que um faz, o outro comenta um pouquinho e aceita, sabe? E agora, graças a Deus, nós fizemos 61 anos de casado, nunca brigamos, e nós estamos aí assim, juntos, para vencer e para viver o que o Senhor põe para a gente, sabe? Porque Ele põe os episódios na gente e Ele tira. E eu tenho muita fé no Senhor, sempre espero dEle ter a sua bênção para tudo, porque a gente sem Deus, a gente não é nada, né? E eu tenho muita fé que o Senhor vai sempre estar comigo, com meus filhos, com meu marido, na minha casa e cuidando de todos nós. Agora, a parte melhor de tudo isso é a gente ficar sossegada e ter tudo que a gente pode pensar que está errado, pedir perdão ao Senhor, né? E Ele perdoa. Agora, eu tenho muita fé no Senhor, sempre tive e nunca achei nada que Ele pôs em mim errado, sabe? Eu sempre penso assim, o Senhor me deu isso, Ele vai tirar. E eu sei que tantas vezes eu já fui quebrada e o oleiro maior, que é o Deus, me moldou e me fez outra vez um vaso de bênçãos. Que eu tenho muitas bênçãos, graças a Deus, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter muita fé em Deus e pensar que Ele é que cuida de nós, Ele sabe tudo que a gente faz e o que a gente está passando, né? Então, está sempre usando o Senhor como nosso amigo e quem pode mesmo nos ajudar é o Senhor. Bom, Dona Fifa, ela é mãe do Robson, do Rogério, da Rosemary e do Rodrigo. E ela possui 4 netos e 1 bisneto. Eu queria saber o nome dos 4, tudo com R. Foi ideia da senhora? Foi ideia do seu Antônio? Quem que foi os nomes? A ideia dos nomes com R. Os nomes com R. A ideia dos nomes tudo com R. Lá em casa, quando nasceu o meu primeiro filho, o Tom já tinha esse nome para dar para o Robson. Aí tudo bem. Depois veio outro filho, aí nós continuamos com o R. Rogério, né?
Quando foi a Rosemary chegou, então também Rosemary. Esse é Rosemary, não. E depois veio o último, Rodrigo. Então, graças a Deus, eu acho a minha família linda, sabe? E agradeço muito a Deus pelas 4 bênçãos que Ele me deu. Porque filho é uma bênção para a mãe, né? E todos eles são muito, muito amorosos, preocupam muito comigo, ajudam muito, preocupam com o pai também, sabe? Então, eu sou muito feliz com meus filhos. Esqueci de comentar, é porque a dona Fifa é muito vaidosa, mas o seu Antônio Melo também. Teve um dia que eu fui lá e vamos tirar uma foto. Aí ele, deixa eu arrumar meu cabelo primeiro. Então, os dois são muito vaidosos. Então, ela é irmã do seu Tião e cunhada da dona Nívia, né, que congregam lá no centro. E ela tem 87 anos, de muitos passeios, de muito encontro em família. Aí nós vamos ver ao longo aqui algumas fotos, aqui em Caldas Novas, aqui na casa da Rosimeire, em dezembro, Natal, não é isso, Rose? Aqui visitando o Rodrigo, filho dela, em São Paulo. Aqui indo para Campo Grande, o casamento da minha irmã Renata, ela no avião com seu Antônio Melo. Aqui ela no casamento, ela com a dona Nívia, os 80 anos. E 87 anos de muitos infeques e reuniões femininas, né? É um exemplo de perseverança, de presença e sempre, né, estando presente nos... Em 2022, ela foi homenageada pelas irmãs, porque ela sempre participou dos encontros, então nem muleta, nem cadeira de roda, nada impediu a dona Fifa de participar dos encontros. E as... Você não foi ano passado, mãe? Por que você não foi no INFEC ano passado? Por que você não foi no INFEC ano passado? O ano passado? Ai, meu Deus. Ano passado. Faz de cadeira de roda. Mas eu não estou lembrando. Só não foi ano passado, 23, por causa da limitação, assim, da distância, né? Ela ficou com medo de usar fralda, precisar de banheiro, sem acessibilidade. Foi a questão da acessibilidade mesmo que impediu. Porque se tivesse acessibilidade, ela estaria lá. Né? Então, foi só esse motivo mesmo que travou ela um pouquinho, sabe? Porque se fosse outro lugar que tiver, ela conhece já lá a Pousada do Rei, né? Então, ela já sabe como é que é, eu sei como é que é, não tem acessibilidade, ou dá trabalho para as irmãs, ou dá preocupação. Então, quando tiver um lugar que tiver acessibilidade, eu vou. Então, se em 2024, Deus abençoar e trazer um lugar com acessibilidade, ela está lá de novo. Então, a dona Fifa é um exemplo nesse sentido, por estar presente, apesar das limitações, apesar das lutas, ela sempre está presente e isso é uma virtude, né? Ela mesma falou que a cadeira de roda é só um acessório, por pouco tempo, né? Porque se Deus quiser, daqui a pouco ela volta a andar de novo, né? Com a graça do nosso Deus, que possamos clamar a Deus por isso. Aqui mais algumas fotos dela no INFEC, em reuniões femininas. Essa aqui no sul. Agora, um pouco da história da dona Fifa. Ela nasceu em Diamantina, no dia 11 de abril, né, em 1936. É a única filha viva ainda, né, ela não tem mais irmãos vivos, e numa família de 6. Essa imagem aí, a gente tem a irmã dela, que chama Mauriceia, que era mais nova que ela, e embaixo aí o Tuca, que é o seu Tião, né? Como seu Tião lá na igreja do centro. E essa outra foto é a Yolanda. Aqui quem que é? Ah, aqui que é a Yolanda. Aqui é a dona Fifa e aqui são tios, não é isso? A irmã também, da dona Fifa. Um pouquinho sobre o passado dela, né? Ela perdeu a mãe muito cedo e, na adolescência, ela teve que ajudar a cuidar dos irmãos mais novos, né? Que era a Mauriceia e o tiozinho, né? Que é o seu Tião. Ela fez o catecismo e a primeira comunhão aos 10 anos e estudou até o colegial, no Passadiço da Glória, que fica lá em Diamantina, né? Aquele colégio famoso lá, ela estudou nesse colégio.
E o apelido dela, ela quer contar. Por que o apelido dela é Dona Fifa? Olha, o meu apelido foi uma irmã que veio aqui para a igreja, ela chama Minerva. E aí ela ficava assim, olha, Efigênia, eu nunca lembro o seu nome. Ela sempre me chamava de Maria das Dores, de Maria da Luz, mas não lembrava do meu nome. Aí ela falou, eu posso te chamar de Fifa? Pode, mas por quê? Aí ela virou e falou, é porque eu tinha uma professora no primário e ela chamava Efigênia, mas todo mundo chamava ela de Dona Fifa. Aí eu gostaria de chamar de Dona Fifa também. Aí eu achei muito bonita essa comparação dela e falei, claro, você pode me chamar de Dona Fifa. E aí com isso, pronto, ficou. Com uma semana a igreja toda já me chamava de Dona Fifa. E até hoje me chama. E eu gosto muito desse apelido, porque ela foi uma irmã muito, muito boa, muito fiel, e agora ela está morando lá em Campanha. Mas é sempre bom a gente ter uma irmã assim, né? Quer dizer, quando ela falou assim, ela também gostava muito de mim, né? E aí eu também gosto muito dela. Então, eu sou feliz com esse nome, com esse apelido. Sua mãe e seus irmãos te chamavam como? É? Sua mãe e seus irmãos te chamavam como? Nome deles? Não, mas na infância, como é que sua mãe e seus irmãos chamavam a senhora? Criança. Na infância, apelido só tinha? O apelido que eu tinha na infância? Na infância, eu tive um apelido que meu primo me deu, Gena. Ele me chamava de Gena. Agora, tem vários apelidos, mas tem um outro que eu também gosto, sabe? É de Quita. Agora, Quita, a minha professora de catecismo me chamava de Pingo d'Água. Você vê? Aí, pronto, é um tanto de apelido da gente, né? Mas chama de Quita, Fábio. É? Os sobrinhos hoje chamam de Quita. Eu tenho uns sobrinhos que me chamam de Tia Quita. Até hoje, todos eles me chamam de Tia Quita, sabe? Quer dizer que esse apelido ficou mesmo. Bom, sobre os maiores ensinamentos dos seus pais, eu queria que a senhora falasse um pouco. Aquilo que a senhora foi ensinada, que a senhora aprendeu com seus pais e que fizeram diferença ao longo aí da sua vida. Eu aprendi muito. A minha mãe, muita coisa. Quando eu era bem pequena, ela pôs a gente no catecismo, né? E aí eu ia no catecismo direitinho e fui aprendendo, e chegou o dia da primeira comunhão. Então minha mãe, naquele tempo, usava a menina vestia de noiva, e o menino de noivo, né? E minha mãe era muito pobre, não podia fazer aquela roupa para mim. Aí ela me convenceu de ir lá numa igreja e fazer a minha primeira comunhão. Ó, minha filha, você pensa que você está fazendo essa comunhão porque você é uma serva de Deus. E não preocupa com essas suas colegas, não, porque elas estão pensando na roupa, né? E não está pensando fazer a primeira comunhão. Aí ela me levou numa igreja cedo, eu pus o vestido melhor que eu tinha e fui com minha mãe nessa igreja, tinha uma missa e eu fiz a primeira comunhão, sabe? E graças a Deus, ela continuou me ensinando muita coisa. Tem uma coisa que ela me ensinou que eu aceito, porque eu aceito esse problema meu de ficar sem a perna, que ela sempre falou assim, quando vocês passar e ver uma pessoa com defeito físico, se precisa de ajuda, ajuda. Mas se não precisa de ajuda, não fica olhando, não. Porque se aquela pessoa está assim, é porque Deus quer. Deus põe e Deus tira, sabe? E com isso, foi muito bom para mim, eu aprendi muito. E pus esse pensamento dela na minha cabeça. Por isso eu aceito o que o Senhor manda para mim, eu aceito, porque eu sei que Ele tira também, né?
Amém. Louvado seja Deus. E agora, como conheceu o senhor Antônio? Seu papai. Tonzinho. Olha, eu trabalhava no cinema como bilheteira. É. E aí eu estava lá na bilheteria, olhei lá para fora, vi aquele rapaz com o cabelo lisinho, com um sorriso bonito, cabelo preto, né? E aí vi, então eu virei para minha colega assim que trabalhava perto de mim, ó, tem um rapaz ali bonitinho que você tem que ver. Aí, olhando para mim, aí ela olhou, falou, mas que gracinha. E aí nós conversando lá, de repente eu olhei para lá, ele estava lá olhando para mim também. Aí perguntou se podia me esperar. Eu não falei nada, né? Fiquei quieto, não falei nada. Quando terminou, eu fui lá dentro, lavar as mãos, arrumar o cabelo, né? E saí, vaidade, né? E saí, quando eu estava adiante assim, ele quase que atravessou na minha frente e falou, boa noite, senhorita. Aí eu tive que dar boa noite, porque eu achei até engraçado a ousadia dele, né? Chegar. E então, nós começamos a andar, e nós fomos conversando, e aí ele me perguntou se podia namorar comigo. Se eu tinha namorado. Falei, não. Você leva a senhora em casa. E aí ele perguntou, você pode namorar comigo? Quer namorar comigo? Aí eu falei, quero, que estava sem namorado. E aí nós fomos andando. Quando eu peguei o ônibus, ele entrou no ônibus também. Quantos a senhora tinha na época? Quantos anos? 20 anos. Mas, quando eu sei que ele entrou no ônibus comigo também. Então, eu achei estranho que o rapaz... né? Aí, fui. Quando chegou lá perto da minha casa, eu desci, ele desceu também. Aí, então, eu falei, eu moro ali naquela casa. Aí, então, fui andando até na porta da minha casa, né? E quando eu cheguei lá, ele nunca mais quis ir embora. E eu doida para ele ir embora, que eu estava... O nosso namoro começou com o pé, sabe? Aí, então, ele está lá em pé, conversando, e eu tinha ganho um sapato da minha colega, que é sapato bico fino. E eu não sei, eu falei o número comigo, eu ganhei e fui aquele dia. Já tinha trabalhado o dia todo com aquele sapato. Então, eu fiquei lá conversando com ele, meu pé doendo, e eu doida para entrar, eu podia ter falado com ele, né? Mas aquela vergonha, primeiro dia que eu conheci o rapaz, né? Aí aguentei firme. Aí quando ele resolveu ir embora, então eu pensei, agora pronto, agora eu vou para casa, né? Entrei, mas os pés estavam tão doendo que você nem imagina. Então, eu pus uma água para mornar e pus o pé lá dentro, não aguentei. Aí eu pus a água fria, pus o pé, fiquei lá um pouco, depois resolvi deitar. Nem o cobertor podia ficar do pé, tive que dormir com o pé para fora do cobertor, sabe? E aí pronto. Quando foi no outro dia, era dia de folga minha. Então ele acabou o serviço e foi lá para casa. E conversou, e ficou esperando, até esperar meu pai chegar. E eu já estava cansada, sabe? Mas ele está lá. Quando meu pai chegou, conversou um pouco com ele, aí ele resolveu ir embora, né? Mas o nosso namoro foi assim, foi um namoro muito, muito sincero, muito assim, sem nada demais, a gente namorou um namoro puro, sabe? E graças a Deus, daí 2 anos nós estávamos casados. Amém. Aí agora a chegada dos filhos. Aqui é o Robson, Rogério, não? Tá certo? Robson, Rogério e a Rosimeire aqui no carrinho. E aqui os dois de novo, né? Robson e Rogério. Aí eu queria que a senhora contasse como foi a chegada primeiro do Robson, né? Aí aqui, quando o primeiro filho nasceu, em 1964. É um prazer enorme para uma mãe ficar grávida, né? E eu fiquei grávida e eu fiquei muito feliz de estar esperando o neném. E aí
foi passando um bocado de tempo, chegou a hora dele nascer. Aí, quando eu cheguei no hospital, eu sofri eclâmpsia. E eu fiquei desmaiada 2 horas. Depois, quando eu voltei, aí fizeram cesárea e o meu Robson está aí, né? Agora, do Rogério, eu tive um parto normal, não tive problema nenhum. Da Rosemary também. Foi parto normal, tudo bem para mim e para ela, né? E do Rodrigo também. Graças a Deus, não teve problema não. E aí eu estou aí com minhas 4 bênçãos comigo, sabe? Graças a Deus. Mas foi assim. Fala da época que teve amputação do pé primeiro e depois da perna. Quando que foi? Como que foi para a senhora? Como foi o problema? Amputação primeiro, metade do pé e depois da perna. Tá. Eu já tinha o Robson. Então, lá um dia eu tive uma febre muito forte. E com essa febre, depois do 3º dia, eu senti uma dor do dedão até no joelho. Mas era uma dor horrível. Então, eu até gritava de dor no hospital. Então, o médico me levou, fez o raio-x e viu que minha veia estava entupida atrás do joelho. Aí falou, olha, ele mandou procurar o Tonho. O Tonho era carteiro, trabalhava lá na Serra, mas eles não conseguiu encontrá-lo, sabe? Aí o médico foi olhar e falou, minha filha, precisa operar sua perna, porque já estava dando 2 manchas de gangrena, sabe? Aí ele falou, eu não posso esperar, porque essa gangrena pode subir e pode ir no pulmão, no coração ou na cabeça. Então, eu tenho que te operar. Aí eu falei, pode operar, doutor, precisa operar, pode operar, né? Aí, então, eles me levaram para o bloco cirúrgico e me operou, graças a Deus, desentupiu a veia, né? E pronto. Quando eu fui melhorando, mas a gangrena não subiu mais, tudo bem. E aí, sarou e eu fui para casa, cuidar do meu filho, cuidar das minhas coisas. Mas Sem a metade do pé. Eu fui para casa sem a metade do pé, que deu gangrena, ele fez assim, ficou preto, mas preto mesmo, e aí teve que cortar a metade do pé. Aí eu fui para casa com aquele pé cortado, andar de 2 muletas. E andei de 2 muletas, fiquei bastante tempo andando de muleta, porque eu não sabia que o SUS dava aparelho ortopédico para a gente. Então, um dia encontrei com uma senhora e ela falou comigo, minha filha, eu já estava esperando o 2º filho. Minha filha, mas você... estava esperando o Rogério. Aí, quando ela falou assim, minha filha, você não precisa ficar assim, não. Procura pôr uma perna mecânica. Aí eu falei, mas meu marido ganha pouco, esses aparelhos são muito caros, né? Ela falou, não, mas o SUS dá. Você vai lá no PAN, faz o pedido e o SUS te dá a prótese prontinha, né? Aí eu fiquei toda feliz. E fui lá no PAN, fiz a minha inscrição e eles me chamaram e eu fui tirando a medida, depois provando e tudo, e pus a minha primeira prótese. Mãe, você não falou até quando você amputou a perna, você está pulando. Você amputou a perna quando eu nasci, não foi quando o Rogério nasceu. Foi. Aí, eu fui pôr essa prótese, eu já tinha o Rodrigo e a Rosemary. Rogério? Eu tinha o Robson, o Rogério e a Rosemary. Então, eu fiz a inscrição, ganhei a prótese, fui aprender a andar lá no Arapiara e, graças a Deus, pus a prótese e comecei a andar, sabe? E aí eu fiquei com ela, com prótese até hoje, né? Mas tudo é muito difícil para a gente aceitar. Mas eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma quantidade boa de aceitação, que a minha mãe me ensinou a aceitar tudo qualquer doença, qualquer coisa que vem para a gente, ela falou, é Deus que põe na gente, então Ele tira. Então a gente tem que aceitar as coisas, né?
E com isso, graças a Deus, eu aceitei meu problema e pronto. Estou até hoje aí sem a prova, estou sem a prótese, porque eu sofri AVC e aí ainda não posso pôr a prótese. Mas graças a Deus está tudo indo bem comigo. Bom, sabe que a dificuldade que é e a luta que é criar uma criança, 2, 3 ou 4. Aí você pensa de muleta, né, de 2 muletas. Eu já perguntei isso para ela, conte isso aqui. Como que ela fazia, por exemplo, o filho adoecia, como é que ela fazia? Porque o seu Antônio trabalhava, aí ele chegava em casa de tarde. Aí eu queria que ela contasse, porque ela ia no posto de saúde perto da casa dela, que o Robson, que é o mais velho, ia para o posto de saúde, ficava na fila lá para ela terminar de arrumar as crianças, aí o Rogério empurrava o carrinho, enfim. Né? Ela já me contou algumas coisas, eu queria que a senhora contasse para as irmãs também o dia a dia da lida, né? Da vida com as muletas. Entendeu? Como você criava a gente com as muletas? Com 2 muletas. Eu nem sei como que eu dava conta. Eu punha uma muleta aqui e outra aqui e ia fazendo assim, né? Para andar, para me fazer o serviço de casa. Cuidando das crianças. Quer saber como você cuidava dos filhos? Do Rogério, de mim, Não, como é que é, Rosana? como você cuidava das crianças com a muleta? E eu cuidava deles, graças a Deus. Tinha um carrinho, eu trazia eles perto de mim para me dar comida na boca, né? Aqueles piquititos, e eles toda a vida foi muito obediente. Aí não me dava trabalho não, sabe? Graças a Deus. Eu lavava a roupinha deles, ia lá pôr no varal com as muletas aqui, e sempre assim, sempre fazendo as coisas com muito cuidado para não cair, né? E aí eu fui levando. Agora o Tonho é muito bom para mim, né? Muito, muito calmo. Então eu levantava de manhã, ele ia trabalhar. Eu fazia o café, dava para os meninos, tomava meu café também, e eu ficava ali com a porta da rua e a porta da cozinha fechada, para eles não saírem para a rua, né? E eu ficava, fazia o almoço e ia arrumando as coisas. Mas quando ele chegava do correio, lá para as 2 horas, ele assumia tudo. Ele arrumava a cozinha, ficava lá, dava o lanche para os meninos, mais tarde ele dava banho neles. Era assim a minha vida. E graças a Deus criamos nossos filhos assim. Tudo com muita dificuldade, mas levamos tudo assim, né? Atrás de um grande homem existe uma grande mulher, e atrás de uma mulher existe um grande homem. Então aqui, né, a gente precisa reconhecer o valor do seu Antônio Melo diante das lutas, né? A gente demonstra, né, um grande homem, né, que a dona Fifa teve ao longo da vida. Como que a senhora conheceu a Cristo? Como conheci o quê? Cristo, o Evangelho. Como você conheceu Cristo? Eu tenho que falar que eu já conhecia, né? Mas o Tonho recebeu um folheto na rua, desses que os jovens vêm aqui fazer campanha, né? Aí ele recebeu um folheto, e então ele pegou aquele folheto, eu estava vendo, quase todo dia ele pegava aquele folheto, um Novo Testamento que ele tinha ganho, e estava lá lendo aquilo e escrevendo alguma coisa. Mas nunca perguntei que não. Quando eu vi ele com o Novo Testamento, eu falei, é coisa boa que ele está lendo, né? Então, eu não me preocupava, não. Aí foi até que chegou um dia, eu estava fazendo aniversário de 6 anos da Rosemary, e aí chegou lá em casa o Glover. E aí ele foi perguntar se a gente queria que ele fosse lá, ele ou outro evangelista, ensinar a Bíblia para a gente, falar da vida de Jesus. Eu achei a maravilha, é claro. Aí o Tonho me chamou e falou comigo, esse senhor está aqui perguntando se pode vir aqui em casa para ensinar a Bíblia para nós. Aí, claro que eu aceitei, né? Porque eu era católica,
ia para a igreja, levei meus meninos para fazer a primeira comunhão e tudo, e o Tonho não, o Tonho sempre falava assim, eu não enjoelho diante de imagem, e aí ele não ia. Então, quando apareceu, vamos estudar a Bíblia, eu falei, não, vamos sim. E combinamos com o Glover, e ele foi lá em casa, ficou dando aula para nós, depois passou para o Charlie, que o Charlie que cuidava daqui, né? E o Charlie continuou dando aula para nós e nós batizamos. E aí, pronto, ficamos na igreja. E antes batizado? O ano se batizado? Nós batizamos, não vou falar o ano, falar quanto tem. Porque o ano eu esqueço. Nós batizamos há 47 anos. E graças a Deus, estamos firmes aí e apreciando aqui. E nós estamos firmes, sabendo que só Deus é que pode cuidar das nossas coisas, né? Congregou aqui, congregou no centro, congregou no Carlos Prates, não é isso? Certo? Peraí, deixa eu passar para o próximo. Agora, conselho para as casadas. Queria que um pouco para dizer para as que são casadas. Conselhos para as casadas. O conselho que eu dou para todas as casadas é que casamento, eles falam assim, eu tenho 61 anos de casada, mas nem sempre é tudo bom. Sempre lá de vez em quando tem alguma coisa que a gente não gosta e que tem que conversar para chegar num ponto bom, né? E aí tem que conversar mesmo, porque afinal de contas o marido é a pessoa mais unida da gente, né? Então a gente não pode alterar a voz com ele, falar com mansidão, mas conversar tudo que precisar de conversar, conversa com o marido. E chega numa solução boa para um e para outro, né? Porque a gente não deve ficar brigando, porque o marido tem o lugar da nossa mãe, nosso pai. Então, a gente não deve ficar brigando. Conversar normal, para levar uma vida assim, sincera, sem briga, porque a pessoa começa a brigar, fala muita coisa que nem pensa, né? E aí a pessoa tem que moderar, não deve brigar não, sabe? Sobre a paciência. Ter muita paciência com o marido, porque afinal de contas ele trabalha muito, nós mulheres também trabalhamos, mas nós já temos assim, ficamos em casa, agora ele vai para o trabalho, às vezes tem alguma coisa lá que amola, que fica chateado, né? Mas a nossa vida como dona de casa é mais tranquila do que do marido, e aí tem que ter muita paciência com ele. Amém. Agora, conselho para momentos difíceis. Passou por vários momentos difíceis, cada uma de nós passa. Eu queria os conselhos da senhora para quando vem os momentos difíceis da vida, seja no casamento, seja na saúde, qual o conselho que a senhora dá? Eu acho que a gente tem que considerar o marido, considerar para sempre, é claro. Para a vida, mas porque para a vida. Conselho em momentos difíceis. Que eu acho que tem que estar sempre atenta o que está acontecendo com ele também, né? Porque a briga é muito triste. Agora, a pessoa chegar e conversar é mais certo, né? Conversar com paciência, ouvir o que ele está falando, e aí vai chegar numa conclusão séria, sem ofender o marido, né? Conselhos para momentos difíceis. Tem que ter tem que ter conselho para a vida difícil, nas doenças, e também pensar que os filhos também estão ali por perto e pode ouvir e achar muito triste, né? Meu pai e minha mãe estão brigando. Isso é muito triste. Então, para evitar a briga,
tem que conversar mais e ter paciência um com o outro, né? Bom, sobre esse assunto, ela me falou muito sobre agradecer a Deus, né? A gente vê que ela é uma mulher que quase não reclama, né? Eu posso dizer que não reclama. Todas as vezes que eu fui na Dona Fifa, ela é uma mulher que inspira a gente nesse sentido. Ela não fica reclamando porque ela não consegue segurar alguma coisa, ou porque ela não consegue segurar alguma coisa, ou ela não consegue fazer algo. Então, ela compartilhou comigo e com a Rosimeire também essa questão da gratidão, de louvor a Deus e de ter esse coração grato por tudo o que acontece, independente do que acontece. Então, isso a gente vê muito claro na vida dela, apesar das dificuldades e das dores, ela sempre reconhece o seu Antônio. Então, isso, assim, é uma virtude de um tamanho incrível. Todas as vezes que eu fui lá, ela elogia o seu Antônio, ela fala, ele faz o almoço muito gostoso, ele louva a Deus enquanto ele está fazendo comida. Então, assim, se tem uma virtude assim que chama muito a minha atenção quando eu vou na casa da Dona Fifa, é o carinho que ela sempre fala do seu Antônio. Então, muitas vezes, nós mulheres, nós reclamamos tanto, e tanto do nosso marido, e às vezes falamos mal do nosso marido para os outros. E a Dona Fifa, ela faz isso brilhantemente. É lindo de ver esse coração que reconhece o valor do outro na vida dela, né? Então, isso ela faz brilhantemente, reconhecer o papel do seu Antônio na vida dela, na caminhada dela. Não teve uma vez que eu fui lá em que ela não elogiou ele, né? Para mim e para quem estava. Seu Antônio é um homem, né? Mas, assim, é um homem de muita força, né? E que precisa também ser valorizado, porque com 94 anos, você ainda fazer comida, você ainda cuidar de casa, a gente chega lá, ele faz o cafezinho. Com essa idade, não é brincadeira, né? Então, depois de tudo que passou, né, ajudando ela a cuidar dos filhos. Então, é um homem que também precisa ser reconhecido, e ela reconhece isso muito bem. Então, é um exemplo para nós, esse valor que ela dá para o marido dela. Eu dou valor para o Tonho, porque ele sempre foi o mesmo. É aquele mesmo de quando começamos a namorar, de noivamos e tudo, é o mesmo. E, afinal de contas, nós somos casados há 61 anos, não, é uma vida, né? E aí, para mim, ele é o meu eterno namorado. Agora, conselhos para a vida cristã, para o relacionamento nosso com Deus. O que a senhora diz para as irmãs? A vida cristã. Nós começamos a nossa vida cristã aqui, neste lugar. Não, mas conselhos para a vida cristã. Conselho. E aí, eu acho que nós todos, para sermos cristãos, tem que ter amor à palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, pôr em prática nas nossas vidas, né? E procurar passar pelas águas assim que a gente entende o que é, qual é o batismo, por que tem que batizar. Então, deve procurar saber, passar pelas águas e levar a sério mesmo, para estudar, para frequentar todos os eventos da igreja, porque nós temos um Deus que cuida muito de nós. Então, nós também temos que fazer a vontade dele, vindo aos cultos, participando de tudo da igreja, né? Então, é isso que eu penso, e é isso que eu faço. E faz muito bem, né? Então, louvado seja Deus pela vida da Dona Fifa e do senhor Antônio Melo, né? Porque é uma só carne, então a gente tem que louvar a Deus pela vida dos dois. Nós vamos passar aqui umas fotos. Queria que a Meire comentasse aí as fotos aí, não só passar. São viagens, né, que a mamãe fez. Aí nós fizemos uma viagem de casais. Foi a primeira viagem de casais que fizeram com a gente? Não, segunda. Para achar, a outra que está com ela foi para Caldas Novas, né? Foi muito bom. Isso foi em novembro de 2005. Na outra foto era do casamento do Robson, lá na igreja de Carlos Prates,
né? Em outubro de 2000 e... Minha irmã sabe mais que eu, gente. Aí, comemoração de 80 anos da minha mãe, nós gostamos muito de comemorar lá em casa, mas meu pai gosta muito disso, né? De final do ano mesmo, ela foi lá em casa, com toda a dificuldade dela, ela foi, né? Fez questão de ficar com a gente lá, falou que ia ficar 1 hora, saiu lá depois de meia-noite, né? Então, assim, ela gosta desse momento de família, ela gosta de juntar os filhos, juntar os netos, sabe? Ela se sente bem com isso, ela e meu pai. Essa foto aí, o galã que ela apaixonou, né? Moreno de cabelo preto, liso, eu fico apaixonado. Aí o Robson e o Rogério, né? Aí a família, desse jeito que é, gente, todo mundo. O Telmo não é irmão, não, mas é filho, tá, gente? O Telmo é o filho do coração dela, então, assim, eu faço parte da nossa família, é Telmo Meira Melo já. Né? Aí o Rodrigo, lá dela, Carol, minha sobrinha, Gabriel, Isabela, Robson, Arlene, que é nora do meu Rodrigo, Pedro, meu pai, e o filho Eduardo e o Pedro. Aqui são os 4 netos, né? Ana Carolina, Mateus, o mais velho, a Isabela, do Robson, e Mateus, Isabela do Robson, Ana Carolina do Rogério e o Gabriel no colo do Mateus. E o bisneto está chegando, mas é o Bernardo. O Bernardo é o bisneto, é o filho da Ana Carolina, de vermelho, que está para chegar. Ela em casa também, né? Esse aí foi o aniversário de 80 anos do meu pai, que nós comemoramos lá em casa, os 2 juntos. E essa foto aí do lado dela com essas crianças é muito interessante. O propósito de Deus na vida da minha mãe, né? Ela do nada não, né? Deus colocou no coração dela o desejo. Você quer falar sobre a creche? Você quer falar sobre a creche? Você trabalhou na creche voluntária? Não entendi. Quando você falou na creche voluntária, você quer falar? Eu trabalhei na creche, tinha sempre muita vontade de ficar como voluntária lá na creche. Aí, tanto eu fiz, até conversei com uma senhora de lá, porque criança corre muito para lá para cá. Se esbarrar em mim, eu vou no chão, né? Aí ela falou assim, para a senhora, o melhor é lá em cima, que fica as crianças de 2 meses a 4 anos, porque senão cá embaixo pode ter criança que pode jogar a senhora no chão. Aí eu fui lá, conversei com a irmã Luzia, e ela falou, não, a senhora pode entrar. Eu vim, trabalhei lá 3 anos, mas foi um tempo muito bom. Com criança a gente aprende muita coisa, né? E eu fiquei lá, trabalhei lá com muito amor as crianças, e o dia que eu estava fazendo 70 anos, eu estou vendo muita gente falando assim, dona Efigênia, a senhora vai descer? A senhora vai descer? Falei, já vou descer. Quando eu estava na ponta da escada lá, a dona Luzia com um bolo cantando parabéns para mim. Agora você vê, nós éramos amigas todas uma das outras. E as crianças, muito obedientes, muito boazinhas, foi um tempo muito bom para mim. Eu falei foi a coisa de Deus, porque logo em seguida eu engravidei, Gabriel nasceu prematuro, né? E minha mãe falou que esses períodos que ela passou lá na creche, Deus preparou ela para receber o Gabriel. E ela quis ficar com ele, que ela aprendeu muita coisa lá. Então ela falou assim, Deus me colocou lá para eu poder ter contato com criança, com bebê de novo, para saber como é que está hoje. A Luzia falava assim, como é que está hoje? Né? Como as coisas estão se dando, né? Porque o Gabriel, o último filho, para o Gabriel, foram mais de 20 anos sem criança lá em casa, né? Então, Deus preparou ela lá e ela foi muito bom, ela ia para lá com maior disposição. Então, assim, minha mãe sempre foi isso. Nada é impedimento para ela. Nada. Entendeu? Então, sempre ela busca chegar onde que ela quer. Né? Então, isso é o que passa para a gente, né? Então, doença não é nada para ela. Aí, também, ela em casa, né? É o Rui, né? Da Nath, vocês conhecem? Ele é muito querido lá para casa, é como se fosse um filho para eles também. Então, o Rui sempre que vem aqui, ele faz questão de ir lá em casa, né? Então, é uma pessoa que é muito amada. Essa foi uma viagem que ela fez para Guarapari, né? Está lá com os netos, né? Isabela, Carol, a Branca, minha cunhada, e a Patrícia. Foi a primeira vez que ela foi à praia, né? Que ela viu o mar. Essa é no casamento lá no... Foi o casamento do Antônio Bandeiras, lá no Carlos Prates. E aí, foi o aniversário com o Gabriel, com o neto, né? O caçula, até então. Né? E
É o vídeo? Tá, pode passar. Olha, eu acho que qualquer casamento tem os lados bons e o lado ruim. Comigo aconteceu assim. Quando eu ganhei o meu primeiro filho, então estava tudo bem. Mas quando a doença chega, para mim chegou com muito sofrimento, sabe? E eu acabei perdendo a perna, já tinha meio pé cortado. Aí, quando sempre a trombose deu atrás do joelho. Aí, então, eu estava pensando bem por aí, eu acho que tem que cortar essa perna, cortar acima do joelho, porque aí não vai dar mais a gangrena, né? E pensando nisso, eu estava esperando a Rosemary, eu pensando nisso, eu cheguei à conclusão que eu tinha mesmo que amputar a perna. Antes dela nascer, eu fui tudo assim, muito pensado, pedindo a Deus proteção, e aí quando ela nasceu, eu fui e pedi ao médico para amputar a minha perna. Então ele falou assim, mas tem que assinar. Aí o Tonho, não acharam o Tonho lá onde ele trabalhava, então eu falei, não, eu mesmo assino. Aí eu assinei, graças a Deus, e pronto. Amputei a perna, fiquei livre do problema, né? E daí não levou muito tempo, eu pus uma perna mecânica, que eu não sabia que o SUS dava de graça, mas encontrei a senhora que falou, aí eu fui pedir, pus a prótese de graça, graças a Deus. É para encerrar, fazer um encerramento. Tá. Não, mas... Só fazer um encerramento. Tá. E aí, sabe... E aí é isso. A dor começou comigo depois do meu primeiro filho. Mas agora já acabou tudo, eu estou muito bem. Tenho meus 4 filhos que são bênçãos para mim. E aí está tudo bem comigo e agora eu enfrento qualquer coisa. Aquele tempo eu também era muito fiel ao Senhor. Tinha muita confiança nele. E hoje eu tenho muito mais. Eu já passei por muitas coisas e estou aí me sentindo muito bem, tá? O próprio nome do grupo é Benditas do Pai, né? Benditas, abençoadas, né? Então, somos todas abençoadas. A minha mãe, ela é uma bênção na minha vida, né? A bênção na vida da nossa família. Todas as lutas que nós já passamos até hoje, ela nunca reclamou de nada. Muito pelo contrário, ela sempre dava solução até para os problemas, né? Ela lá no hospital mesmo, ela com toda a medicação, coisa, ela já está pensando, sabe, assim, na frente, né? Então, ela faz parte das benditas, ela é abençoada mesmo, né? E esse vídeo aí, se o filho não conseguir passar, não tem problema. E o rapaz, o que ele fala? Ele está tomando um café, uma coisa, né? A pessoa esbarra nele, e ele fala que ele está tomando... Por que derramou aquele na café dele? Porque ele está tomando café. Porque se estivesse tomando chá, estaria derramando chá. Se estivesse tomando leite, estaria derramando leite. E ele fala que a gente, os trancos e barrancos, os barrões que a gente leva na vida, a gente derrama o que a gente está cheio. Né? Então, você está cheio de raiva, de rancor, de angústia, revoltado com o problema que você está passando, você vai transbordar, derramar aquela angústia, aquele rancor na pessoa que está do seu lado, do seu próximo. Né? Se você está cheio de Espírito Santo, de amor, de caridade, de gratidão, você, em meio ao barranco, ao tranco, você vai derramar gratidão. E minha mãe, nesses barrancos, tudo que ela passou, nesses barrões que a vida veio dando nela, nas rasteiras, né, que ela veio levando, ela sempre derramou gratidão. Tudo isso que ela passou aqui, até 78, antes dela se converter a cristã, ela falou, ela era católica. Né? Então, assim, ela nunca deixou a fé, acreditar que tem um Deus que cuida dela. Né? Isso ela nos levou para a gente, nós fomos criados sempre sabendo disso, que tem alguém para a gente recorrer. Né? Se ela e meu pai não puderem nos ajudar, nós temos alguém para recorrer, que é Deus. Então, nós crescemos sabendo disso, que nós temos aonde buscar. Né? Então, a minha mãe, aquele versículo de 2 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, é ela.
É uma pessoa em tudo, gente, em tudo ela dá graças a Deus, ela glorifica, ela louva. Ela estava lá no hospital lá, entendeu? Com Covid, com AVC, passando mal, sofrendo para tirar sangue, e ela louvando a Deus, agradecendo, né? Então que vai passar o vídeo lá, acho que agora vai. Então é isso, gente. A lição que eu acho que minha mãe quer passar para vocês, que o tema é quando a doença aparece, né, quando os barrão aparece, é isso, gratidão a Deus, perseverança, fé inabalável, e ela falou aceitação, aceitar que se Deus permitiu, Ele vai tirar. No tempo dele, na hora que Ele quiser, e aprender a lição com aquilo e agradecer, louvar a Deus pelaquela doença, pelaquela enfermidade, pelaquela dificuldade, por tudo que está passando. Porque ela hoje, ela já conversa com a gente, já fala, ela olha para trás e vê tudo que ela passou, ela falou, nossa, só por Deus mesmo que eu consegui. Né? E é assim também com a gente, porque passa e fala assim, só Deus mesmo, porque por mim eu não teria conseguido. Né? Então vamos nos encher do Espírito Santo, nos encher de amor, de gratidão, né, de paz, perseverança, para quê? Quando chegar os barrão, o tranco, a gente transbordar isso e a glória de Deus ser manifestada na nossa vida. Porque lá no hospital mesmo, as enfermeiras ficavam assim, gente, sua mãe está passando isso tudo e ela está com a carinha tão boa, ela está bem, a gente chega aqui sente uma paz, né? Eu falava, não é ela, é a paz de Cristo que está nela, é a beleza de Cristo que está nela. É por isso, porque ela estava derramando a paz de Cristo, a beleza de Cristo, mesmo no que tranco que ela estava, que problema que ela estava passando. Né? E essa é a lição, e minha casa está de porta aberta, minha mãe vai lá conversar, aprender, sempre vai ter uma palavra para poder levantar você também. Obrigada, irmãs. Louvado seja Deus. Eu ia falar isso. Visitem a Dona Fifa. Fica perto, assim, esfrega para ver se pega alguma coisa com ela. Porque é uma mulher incrível mesmo. Né? Louvado seja Deus pela sua vida, Dona Fifa. Que possamos nos inspirar, né, possa nos encorajar a cada dia. Louvado seja Deus, né, pelos anos que tem concedido a ela, porque na verdade é presente para nós. Então não desperdice tempo, né? Passe tempo com a Dona Fifa, passe tempo com as pessoas mais velhas, né? Porque um dia a gente vai perder essa oportunidade. Então não perca a oportunidade de passar tempo com pessoas queridas, com pessoas que podem nos influenciar de maneira muito positiva. Então é isso, eu vou encerrar com uma oração e depois eu vou abrir. Eu vou abrir daqui a pouco. Nós vamos encerrar aqui para encerrar a gravação e depois eu abro para a gente poder falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, Pai de amor, de bondade, graças te damos, ó Pai, por essa tarde. Obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada por tantas irmãs aqui presentes. Obrigada pela vida, Pai, da Dona Fifa, por tudo que o Senhor fez, por meio dela, através dela. Obrigada porque ela é um exemplo para nós, de fidelidade, de alegria, de gratidão. Obrigada por nos permitir passar tantos anos ao lado dela e que o Senhor continue fortalecendo a fé dela e mantendo ela no caminho do Senhor. Que possamos seguir o bom exemplo que ela tem deixado
e que o Senhor possa nos abençoar enquanto igreja, Pai, para que possamos realmente dar graças ao Senhor e orar sem cessar, assim como a dona Fifa vem fazendo ao longo dos anos. Te damos graça, Pai, por esse dia, por essa tarde, por essa oportunidade. Obrigada, Deus, pelo lanche que teremos, pela confraternização, comunhão. Enfim, somos muito gratas ao Senhor, porque o Senhor é bom. Louvado seja o nome do Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.